Queridos amigos, minha saudação em Cristo Jesus. Vamos ao estudo da lição número 6, a lição que fala sobre Jesus, o sacerdote fiel. O verso para memorizar está no livro de Hebreus 7, verso 26, que diz assim: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima de Deus. Isto se tornou, assim, algo maravilhoso para o ser humano. Martinho Lutero disse o seguinte: em sua vida, Cristo é o nosso exemplo, que nos mostra como viver. Em sua morte, Jesus Cristo se tornou um sacrifício expiatório, porque ele nos ensinou como pode nos salvar. Em sua ressurreição, Jesus se tornou um vencedor, porque em sua ascensão, ele se tornou um rei, e por sua intercessão, ele se tornou o nosso sumo sacerdote fiel. Então Jesus se tornou tudo aquilo que o ser humano precisava diante de Deus. Culpados, miseráveis, sem nenhuma condição espiritual de se apresentar diante do Senhor, veio Jesus e representou o ser humano. O amor de Deus e a graça divina estavam contraídas nesta mesma ação. O ser humano não merecia, mas Jesus Cristo tornou possível a nossa representação diante de Deus. O ser humano e Deus tiveram um abismo muito grande criado pelo pecado entre si. Quando o diabo tentou Eva e depois Adão entrou também no mesmo pensamento, junto com Eva, houve um abismo muito grande entre Deus e o ser humano. O ser humano via Deus face a face. Deus conversava com eles pela viração do dia, como diz o livro de Gênesis. Mas depois do pecado, o abismo se tornou tão grande que foi preciso que houvesse alguém, uma ponte entre Deus e o pecador, e essa ponte foi a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, sempre foi desejo do ser humano estar diante de Deus. Moisés, que tinha tanta intimidade com Deus, um dia disse para o Senhor Deus: Senhor, eu quero ver a tua face, a tua glória. E a resposta divina foi: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivo. Isso está em Êxodo 33, verso 20. Porque o pecado não combina com a santidade divina. Era costume de um rei bárbaro na antiguidade, ele, quando conquistava uma nação, ele geralmente pegava o rei e a rainha e os príncipes, o pessoal da casa real, da linhagem real, e ele os mantinha presos numa espécie de calabouço, numa prisão escura, durante muitos dias, tipo assim, 90 dias, 120 dias. E a pessoa se acostumava com o olho na escuridão. Quando o dia estava bem quente, quase uns 50 graus, ali aquele rei mandava tirar, por exemplo, aquelas pessoas, amarrava eles num poste e cortava essa pele que recobre os olhos, a pálpebra, de maneira que o olho ficava exposto ao sol e queimava a retina, e era uma dor lancinante, e muitos morriam pela agonia daquela dor. Esse rei bárbaro, ele exemplifica o que aconteceria com um pecador se pudesse ser assim permitido ele estar na presença de Deus. Ele seria fulminado pela presença divina, pelo brilho, pela glória da presença divina. Por isso que Deus disse para Moisés: não poderás ver a minha glória, mas vou mostrar para você a minha bondade. Ellen White escreveu Meditações Matinais, 1995, na página 65 está escrito essa expressão que ela utilizou em um dos seus livros, e diz assim: não podemos agora ver a glória de Deus, e é só recebendo aqui que seremos habilitados a vê-lo, afinal, face a face no céu. Não temos tempo para que qualquer de nós retarde o seu preparo que nos habilitará a vermos a face de Deus um dia. Temos de aqui, nessa terra, tornar-nos semelhantes a Cristo e conhecê-lo como Salvador presente e pessoal. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém verá a face do Pai a não ser através do Senhor Jesus. A nossa natureza, ela é carnal, e ela é voltada para o pecado, que nos impede de estarmos diante de Deus e de fazermos a vontade divina, de obedecermos a lei divina de maneira espontânea. Por isso, precisamos ter a atuação do Espírito Santo em nossa vida, nos ajudando, nos preparando, nos moldando, para que um dia nós possamos ver a Deus face a face. O que nós temos de Deus é uma impressão, uma ótica de ira, uma ótica de exigência. Muitas pessoas veem Deus como um Deus tirano que precisa ser aplacado com hino, que precisa ser aplacado com penitências. E isso é uma ideia distorcida de Deus. Deus é um Deus de amor, mas é um Deus santo. A santidade de Deus, ela resplandece a sua glória.
nós não podemos ver a glória de Deus, porque os nossos pecados não permitem. Por isso Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles executaram ações impressionantes de puro amor por todos nós, com a finalidade de diminuir a distância abissal entre nós e Ele, e foi então através da vida de Jesus, da morte e ressurreição e sua ascensão, que Deus então deixou registrada assim, a presença de Jesus nessa terra, com a finalidade de que um dia nós possamos ver o próprio Deus através do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo, ao ir para o céu, ele se tornou nosso sumo sacerdote, e ele nos representa diante de Deus, com as características assim, da presença humana na vida dele. Jesus se tornou assim, uma configuração humana, e foi para o céu com essa configuração. E Deus então, quando olha para Jesus, ele vê um ser semelhante a nós. E isso é uma representação visual muito grande. E além disso, existe a representação espiritual, a ministração de Jesus como sumo sacerdote. O sumo sacerdote, no tempo do povo de Israel, do deserto, o sumo sacerdote era o interlocutor, era ele que falava com Deus, ele representava Deus. A pessoa vinha e oferecia um cordeirinho, e era então o sumo sacerdote, o sacerdote primeiramente, que fazia essa representação, e no final do ano o sumo sacerdote fazia a limpeza dos pecados, então limpava todo o arraial, e Deus ainda podia colocar a sua presença naquele arraial. Jesus Cristo é aquele que ministra em nosso favor, e ele faz isso assim com toda a seriedade, para que nós possamos ser admitidos na presença divina, tá? O grande pregador Charles Spurgeon um dia foi procurado por um homem no final do culto, e o homem disse: pastor Spurgeon, eu estou há muitos anos procurando Deus, e eu não consigo sentir na minha vida, não consigo sentir Jesus me representando diante do Pai. Charles Spurgeon disse: deve haver alguma coisa errada, meu amigo, porque Jesus disse que ninguém será rejeitado ao ir a Ele. Como é que o senhor não consegue encontrar Jesus? Deve ter algo errado. Me diga o que o senhor está fazendo. O homem citou as coisas que estava fazendo. Então o pastor Charles Spurgeon disse: aí está o erro. O senhor está tentando melhorar para ir a Jesus. É que eu tenho alguns pecadinhos e eu preciso resolver isso primeiro para depois entregar a Jesus. Ele disse: não, o senhor tem que se entregar a Jesus do jeito que o senhor está. Jesus é o grande artífice do ser humano, é Ele que tira as arestas, é Ele que limpa a sujeira da nossa vida, é Ele que nos dá força para sermos melhor. Ajoelhe-se comigo aqui agora. Ajoelharam-se, Charles Spurgeon orou por aquele homem, abençoou, e quando levantou, aquele homem estava com uma sensação de refrigério na vida. Então o pastor Charles Spurgeon disse: eu vou falar para o senhor aquilo que Jesus Cristo disse para a mulher pecadora: vai e não peques mais. É lógico que o senhor não vai conseguir fazer isso, por isso nós temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo justo. Então hoje Jesus nos representa, diminui a distância entre Deus e nós, tá? O estudo dessa semana é sobre Jesus, o sacerdote fiel, aquele que nos representa de maneira plena. Que haja uma bênção no estudo dessa lição, que possamos entender Jesus Cristo, o nosso grande representante, aquele que ministra em nosso favor para a nossa salvação. Obrigado, Senhor, pela lição desse sábado. Que os seus filhos sejam abençoados com a compreensão, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no seu coração. Tenha um sábado feliz. Amém.